Graças a Deus, estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de outubro. Hoje comemora-se o Dia da Ciência e Tecnologia e também o Dia Mundial dos Lions Clubes. Instituição esta que realiza um grande trabalho de ação social, de assistência filantrópica e num ato de generosidade. Muitas vezes alcança milhares e milhares de famílias que precisam de ajuda, de auxílio, de uma ação de solidariedade. Lembro ainda que no próximo domingo será celebrado o Dia da Criança. Qual é a família que não tem uma criança? E todos sabemos que a faixa etária da infância é uma das fases mais belas e é por isso que nós devemos celebrar bem o Dia da Criança. Se você reside em Campina Grande e desejar participar dessas comemorações, pela manhã, na EBD da nossa igreja, nós estaremos realizando um trabalho especial para as crianças e no domingo à noite também. Venha prestigiar esta festa que é de todas as crianças. Portanto, convido você para que nesse domingo participe de um dos cultos em nossa igreja. Pela manhã, a escola dominical, às 9 horas, ou à noite, às 18 horas. Comemoraremos o Dia da Criança em nossa igreja. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma palavra que nós ministramos durante a realização de um encontro de senhoras denominado Projeto Déboras. Mães de joelhos, filhos em pé. Então, você ouvirá uma palavra que nós trouxemos numa daquelas reuniões. E também, ao término deste programa, você ouvirá a cantora Denise louvando a Deus com uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. Mas antes, devo lembrar a todos que já estamos divulgando a nossa 14ª excursão à Terra Santa. Lembrando que será realizada em dezembro de 2026, primeira quinzena de dezembro. Eu tenho falado aqui que programamos essa excursão para dezembro, primeira quinzena, porque é um período de baixa estação. Então você terá a oportunidade de realizar a viagem dos seus sonhos. Para maiores informações, após o programa, ligue para o fone 083 que aparece abaixo aí do seu vídeo, 9149-3993. Fiquemos com esta palavra que nós ministramos durante a realização de um encontro de senhoras denominado Ação ou Projeto Déboras. Mães de joelhos, filhos em pé. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5 apenas. Eu vou tentar abreviar o máximo que aquilo que Deus falou no nosso coração. E eu tinha preparado uma outra palavra, mas Deus me dá uma outra direção para trazer esta mensagem. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrado das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém? Amém, irmãos? Irmãs, podem sentar. E todos nós conhecemos, pelo menos já ouvimos falar sobre a história de Timóteo. Timóteo, ele nasceu num lar dividido. Em Atos capítulo 16, versículo 1, diz que a mãe deste jovem Timóteo era cristã, enquanto que o seu pai era grego, ou no caso, gentil. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 1. Eu vou ler aqui para que nós possamos situar a história ou a biografia deste moço, chamado Timóteo. Olha o fruto de onde eles, o berço, a família
de onde ele foi criado. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de um pai grego. Isso significa dizer que o lar de Timóteo era um lar dividido. Não era um lar em que todos eram cristãos. A mãe era judia cristã, porém o pai era grego. O grego é o mesmo que gentio, podia ser qualquer uma outra nação. Mas veja, irmãos, este jovem nasceu num lar dividido, porém, ele tinha uma mãe que estava de joelhos dobrados. Ele tinha uma mãe que orava por ele, que intercedia por ele, que clamava por ele. Possivelmente pela conversão dele, porque até então era somente ela, lá em Atos 16 diz, ele era filho de uma mulher, de uma judia crente, e o pai era descrente. Então possivelmente ela orava pela conversão dele, né? pela conversão do seu filho, estava sempre de joelhos dobrados. E além do mais, a avó também. Tem alguma avó aqui? Quem é a avó aqui? Pronto, então uma quantidade enorme de avós. Então veja que não era só a mãe de Timóteo, mas a avó também estava de joelhos, orando, sempre clamando intercessoriamente pela conversão daquele neto, né? Eu estou me lembrando agora que muitos já aqui da igreja sabem que a minha esposa está muito contente, muito feliz, né? Porque vai ser avó pela primeira vez. E ela está sonhando com esse neto que vai chegar, o Lorenzo, né? E eu tenho percebido que ela até nas orações está orando por ele já. Ele nem nasceu ainda, mas está orando para que ele seja um menino saudável, tenha saúde, né? E possa crescer e ser um cristão futuro. Quer dizer, ela já está pondo em prática, orando intercessoriamente pelo neto que ainda vai nascer. Já foi gerado, mas ainda vai nascer. Então veja que a mãe e a avó estavam sempre de joelhos orando pela conversão de Timóteo. E é por isso que Paulo, neste capítulo 1, nesse capítulo 1 que nós lemos, ele diz que guardo a recordação que tenho de vós, a qual tenho sempre orado, né? Orado por aquele jovem Timóteo, né? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então tinha também a oração de Paulo, que orava por ele, que intercedia por ele. Mas no verso 4 e 5 diz, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo estava preso, e aquele jovem já estava prestando serviço ao apóstolo Paulo, auxiliando, né, cooperando, contribuindo com o seu ministério. Por isso que ele orou, intercedeu por ele. E aí ele faz essa alusão, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Aquele jovem era um jovem convertido, a sua fé era uma fé, podemos dizer assim, firmada, né, enraizada em todo o aprendizado que ele tinha ouvido da sua mãe, da sua avó Lloyd, de sua mãe Eunice, porque diz aqui, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, depois em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Eu queria pedir às irmãs que observassem como é importante você plantar a semente no coração de uma criança. Já disse um certo líder comunista, me dê uma criança até os 7 anos de idade, até os 7 anos, para que eu possa devolvê-la um comunista para o resto da vida. É nesse período de aprendizado, da infância, que a criança tem um aprendizado que ele é bem abalizado, alicerçado no coração. Então não foi diferente. Certamente a avó e a mãe de Timóteo orava por ele, intercedia por ele, desde os momentos que ela sentiu que ia ser mãe, né? Então Timóteo cresceu com essa formação cristã, não vou dizer religiosa, mas com essa formação cristã. Eu queria ter tempo para falar ainda sobre um outro exemplo, né, que está lá no Velho Testamento, de Samuel.
que foi fruto de oração da sua mãe, Ana, orou por ele, pedindo que Deus lhe desse um filho, varão, se desse, faria um voto, sobre a sua cabeça não passaria navalha, aquela criança iria crescer, ia ser dedicada ao Senhor. Ela fez um voto do nazireado, e Deus ouviu a sua oração e abriu a sua madre, e diz a Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 1, que ela se viu gestante, foi ao sacerdote Eli, disse: olha, eu estou, por esse menino eu orava, vim devolvê-lo, vim entregá-lo, por esse menino eu orava, intercedia por ele, e agora eu estou devolvendo ele, para que ele fique na casa do Senhor. E diz a Bíblia que Ana apenas ia uma vez por ano ver o menino, quando ia levar a estola sacerdotal. Mas diz o texto no capítulo 3, que por cerca de 3 vezes, o Senhor chamou Samuel, enquanto este estava recolhido no seu leito: Samuel, Samuel, Samuel. E ele então julgou e confundiu a voz do Senhor com a voz do sacerdote Eli, e foi a ele: tu me chamaste, Senhor? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Pela segunda vez a mesma coisa: Samuel, Samuel. Ele confundiu a voz do Senhor com a voz do sacerdote Eli, foi lá: tu me chamaste? Não te chamei, meu filho, vai, torna a deitar. Pela terceira vez, aquilo inquietou o coração do sacerdote Eli, disse: meu filho, quando tu ouvires da próxima vez a voz te chamando pelo nome, fala, dize, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, sabe por que Samuel precisou por 3 vezes o Senhor chamar? Porque no capítulo 3 diz que Samuel não conhecia o Senhor. Foi trazido por sua mãe, dedicado e consagrado para ser apresentado ao Senhor, oferecido como por gratidão, para ele dedicar a sua vida ao Senhor. Mas ele não conhecia o Senhor, estava no templo, mas não conhecia o Senhor. Diferente de Timóteo. Timóteo passou a conhecer o Senhor desde que sua mãe, sua avó Lloyd, sua mãe Eunice ensinaram, instruíram-no e mostraram tudo que aquele jovem precisava de saber. Já o sacerdote Eli, embora tivesse recebido das mãos de Ana aquele filho Samuel para ser dedicado e consagrado ao Senhor, ele não conhecia o Senhor. Sabe, irmãos e mães, às vezes nós estamos orando por filhos que eles já estão com seus corações abertos e receptivos para conhecer ao Senhor, e outras vezes eles vão ainda precisar de conhecer o Senhor, e é por isso que as irmãs devem orar e orar sempre. Lá no último capítulo desse mesmo livro de 2 Samuel, o Senhor fala através ainda no capítulo 3, versículos 14 a 16, estas palavras que eu vou ler para vocês, com relação a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde que foste inteirado. Quer dizer, ele foi instruído, ele foi ensinado, ele teve todo o embasamento desde a sua infância, desde a sua mais tenra idade. Citei o caso de Samuel, que estava no templo, mas não conhecia o Senhor, enquanto que Timóteo ele teve um embasamento, ele teve toda a instrução que precisava obter, até que ele tivesse uma experiência de conhecer o Senhor. Já Samuel foi diferente. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero dizer para as irmãs que o que você passar para o seu filho ou para o seu neto, não pense que ele vai esquecer, ele vai lembrar. Minha mãe não era cristã, não era evangélica, mas ela passou tanta coisa na minha infância, quando eu era pequenininho, até os meus 6, 8 anos de idade, eu lembro de tudo. Tudo que minha mãe passou para mim, está aqui. Por exemplo, eu já citei aqui para vocês, ela dizia: meu filho, se você for andando na rua e perceber que alguém, por um descuido, deixou a sua carteira de cédula cair,
Vá lá, corra, pegue a carteira e entregue à pessoa que não percebeu que perdeu a carteira. Está aqui na minha cabeça. Não quero o que é dos outros. Se você estiver andando, meu filho, e tiver uma casca de banana, uma casca de alguma fruta, de cajá, seja qual for, que você perceber que está na calçada e alguém descuidadamente pode pisar, escorregar e quebrar a bacia, quebrar a coluna, e se quebrar ou fraturar um braço, vai lá, mesmo que você esteja apressado, vá lá, tire e coloque abaixo do meio fio, porque assim como você vai livrar de alguém de sofrer aquela queda, poderia ser você ou poderia ser sua mãe. Isso tudo está aqui. Está tudo aqui. E minha mãe não era cristã, minha mãe não era evangélica. Então o que você ensinar para o seu filho, o que você ensinar para o seu neto, pode ficar ciente que vai ficar gravado no banco de dados de memória, e jamais ele vai esquecer. Ele vai lembrar sempre. Pode ficar adulto, mas vai lembrar. Então, dentro deste aspecto aqui do texto, a avó Lloyd e a mãe Eunice ensinaram, se esmeraram em passar todo o ensino da palavra para aquela criança. É por isso que quando numa das viagens que nós fomos a Israel, não agora, mais recente, mas uma das primeiras viagens, eu acredito que a irmã Aurizete estava conosco numa dessas excursões. Uma das primeiras excursões ela foi levou a mãe dela, levou as irmãs, levou o irmão. Nós visitamos o Museu do Livro. E quando nós chegamos lá, uma cena que nunca mais eu esquecerei, jamais vou esquecer. Tinha uma sala lá com crianças sentadas nos bancos, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo através de histórias como de Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Jonas, ensinamentos assim que a criança iria fixar a história da Bíblia, e memorizando-a, aquelas crianças iam crescer no conhecimento da palavra de Deus. E é por isso que a gente vê Jesus, inclusive com 12 anos, discutindo com os doutores da lei no templo, porque José e Maria, desde pequenininho, desde que ele era criança, desde pequenininho, eles estavam ensinando a palavra para Jesus. Então não pense que o seu ensinamento, ele é muito criança, não vai dar muita importância, vai sim. Se você não fizer isso, sabe quem vai fazer? A televisão. Sabe quem vai fazer? A internet. E de forma deturpada, prejudicial ao caráter desta criança. Ele vai aprender tudo deturpadamente, tudo distorcido. Então não desperdice tempo. Se você pode, no momento da manhã, da tarde ou da noite, chama o seu filho: meu filho, vem cá, eu tenho uma história para lhe contar. Talvez até você, usando a Bíblia, ele não vai ter muita paciência de ouvir, é muita letra para uma criança. Então procure livros ilustrativos. Estou me lembrando aqui que quando meus filhos estavam já na fasezinha de compreender as coisas, eu fui na livraria, na época, na livraria que tinha lá na Venâncio Neiva, tinha uma livraria evangélica lá, até do irmão Elias, não sei se ele ainda está vivo, sei que esta livraria estava lá, e periodicamente eu ia comprar livretos para os meus filhos, livros ilustrativos sobre a multiplicação dos pães, sobre o milagre, a cura do cego Bartimeu, histórias ilustrativas, e eu fazia o culto doméstico e mostrava para eles: olha aqui meu filho, olha aqui minha filha. E hoje eu louvo a Deus. Recentemente, quando eu cheguei agora de viagem, fui visitar meu filho, e eu louvo a Deus porque ele estava tratando de assuntos bíblicos, tirando dúvidas comigo. Meu pai, isso assim, 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 que aconteceu no Velho Testamento, assim, assim, eu estou lendo, e que coisa interessante, né? Então a semente que foi plantada, hoje está no coração, dando e gerando fruto, né? A minha filha já chegou para mim várias vezes e disse: meu pai, eu louvo a Deus pelos ensinamentos que o Senhor me deu, eu agradeço muito a Deus por sua vida, eu dei muita cabeçada, fiz coisas que não deveria fazer, mas eu agradeço a Deus porque tudo que o Senhor ensinou está aqui. Você não pense que você vai perder tempo, você não pense que você está em vão ensinando coisas para uma criança de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 anos de idade. Continue, e você um dia vai ter a alegria de ver o seu filho e sua filha firme na palavra.
E vai ser motivo de muita alegria para você como mãe e como avó também. Amém? Meu tempo está acabando. Só tenho 2 palavras mais para dizer. Então, siga o exemplo de Eunice, a mãe de Timóteo e Débora. E mais tarde, você vai encontrar Paulo agradecendo a Deus pela vida de Timóteo, porque foi um auxiliar, auxiliou bastante no ministério. Então talvez o seu filho não seja um pastor, sua filha não seja uma missionária, mas no mínimo, na menor das hipóteses, ele vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu louvo a Deus porque realmente, irmãos, a palavra de Deus não volta vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. O que você ensinar a sua criança, o que você passar para o seu filho, ele não vai esquecer jamais. Ele vai levar para o túmulo tudo aquilo que você passou, as instruções, os ensinamentos, lições de ética, lições de moral, né? Lições da palavra de Deus, exemplos e mais exemplos bíblicos. Você vai ver lá na frente o seu filho dar uma resposta que vai alegrar o seu coração. O seu descuido, o seu descaso, a sua desatenção poderá ser motivo de muita tristeza para muitas mães, para muitos pais e para muitas avós. Então fica a lição rápida deste exemplo de Timóteo. Fruto de um lar dividido, como eu disse a princípio. A mãe era crente, era uma cristã. O marido, o pai de Timóteo, era descrente, era um gentio, era grego. Mas nem por isso, este menino, quando cresceu, deixou ou procurou seguir o exemplo do seu pai, antes seguiu o exemplo da sua mãe. Amém? Então, mães, Déboras, continuem de joelhos, orando intercessoriamente, clamando pelo seu filho, pelo seu neto, até que um dia você possa ver a semente do Evangelho dar fruto no seu coração. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco para, na próxima segunda-feira, nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Mas antes, quero convidá-los para que nesse domingo você vá à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, quem sabe na sua rua, há um templo evangélico, vá ouvir a palavra de Deus. Jesus, certa feita, assim afirmou: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. Se você reside em Campina Grande e deseja fazer-nos uma visita, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, para aqueles que não sabem, no início do giradouro da Avenida Brasília. EBD, Escola Bíblica Dominical, tem início às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Inclusive, nesse domingo, como eu falei a princípio do programa, nós estaremos celebrando o Dia da Criança. Traga o seu filho, venha participar conosco da Escola Bíblica Dominical e do domingo à noite também, onde estaremos prestando uma homenagem, uma celebração, um trabalho muito bonito preparado pelas professoras com as crianças, em homenagem ao Dia da Criança. Venha prestigiar, participe conosco. Deus abençoe a todos que estiveram conosco, tenham todos um bom final de semana, e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo a cantora Denise. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém. Se você souber, canta comigo. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Pai, te adoramos. Aqui, igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê?
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos ao Rei, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Somos nós, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui